Voltando, pessoal, um outro componente que a gente pode utilizar e utiliza muito também, tá? Aqui nos nossos menus, é a nossa Tool Strip, ou seja, uma barra de ferramentas. Não funciona da mesma forma que a gente viu com os menus, só que essa barra ele vai trazer os botões. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar cadastro, cliente, eu vou colocar somente um ícone, somente um botão que vai identificar ali que eu estou chamando cadastro de clientes. Tá? É como essa barra que nós temos aqui no Visual Studio, onde nós temos, por exemplo, a opção salvar, salvar todos. Então aqui a gente vai definindo essas informações. Também podemos definir o tamanho das imagens, como eu sempre faço, eu trabalho 32 por 32, tá? É um padrão que eu costumo utilizar. Vamos estar dando o nome para essa barra, tá? Eu costumo chamar ela de bar, tá? Então bar principal. Tá? E agora a gente tem as opções dessa barra. Então, por exemplo, nós podemos ter um button. Detalhe, podemos ter quantos buttons forem necessários. Podemos ter também um separador. Podemos ter mais buttons. Tá? Podemos ter também uma barra de progressão. Podemos ter um test box. Podemos ter um combo box. Podemos ter um drop down button. Também é possível nós termos isso. Split button. Então, o que a gente acaba utilizando mais aqui? Os botões. Em alguns casos, no caso de uma busca, né, o test box. Dependendo do que a gente for fazer um combo box. Ora, digamos que aqui você vai ter, por exemplo, uma busca. Tá? E o detalhe, pessoal, a gente pode também arrastar os componentes. Tá? Eu coloquei primeiro o combo. Mas o combo tem que ficar depois do test box. Você pode arrastar ele para depois do test box. E aqui está o combo box. Tá? Então, digamos que você está criando, por exemplo, um editor de textos. E você quer dar uma opção para o usuário escolher as fontes. Você usa um combo box, onde você vai carregar todas as fontes de letras disponíveis no Windows. Ou aquelas que você quer deixar disponível. Um test box para você colocar o tamanho. Tamanho 12. O test box também pode ser convertido aí em questão de tamanho para um combo box. É possível. Tá? E os botões. Então, pessoal, da mesma forma que a gente definiu os nomes para as barras, a gente também vai definir os nomes. Então, por exemplo, toda vez que eu vou definir um menu, um botão de menu, eu costumo colocar bar, menu, por exemplo, cliente. Eu sei que esse menu, né, esse botão na barra, está se referindo ao menu cliente. Tá? Então eu sei que aqui, por exemplo, eu vou chamar o formulário de cadastro de cliente. Então eu vou definindo, né, e vou criando esses mecanismos para melhorar a identificação. Ora, se é um botão, eu posso colocar uma imagem. Tá? Então a gente pode buscar essa imagem também. Então nós temos aqui, e isso também vai valer para todos, tá? A imagem. Então a imagem nós podemos pegar de um repositório local para fazer a importação, né? Ou de um arquivo de recursos do projeto. Então, um fato interessante, e eu vou mostrar para vocês também, depois, quando eu criar um projeto, para a gente começar a trabalhar com esse projeto, é fazer toda a configuração do projeto. A parte de diretórios, aonde, por exemplo, vão ser
gravados, né, guardados todas as imagens que vão ser utilizadas no projeto. Então, o que eu digo com as imagens? Os ícones, né? No caso aqui, por exemplo, do cadastro de cliente, uma imagem que simbolize um cadastro de cliente, que vai estar aparecendo no menu, que vai estar aparecendo aqui na nossa barra, certo? Então, a gente vai estar fazendo toda essa configuração e essa organização. Nós até podemos organizar o nosso projeto em pastas distintas, cada uma com a sua funcionalidade. Tá? Ou seja, a gente vai estar guardando os arquivos nessas pastas de acordo com a sua característica, com a sua funcionalidade. Então a gente consegue ir organizando tudo isso. Tá? E aqui, por exemplo, se eu criar aqui esse recurso, esse arquivo de recursos, com as imagens, com o que vai estar utilizando, eu vou poder estar utilizando essas imagens no projeto inteiro. Tá? Então eu posso ter, por exemplo, uma relação aqui de imagens, eu posso apagar tudo e posso importar novas imagens de acordo com a necessidade. Tá? Como nessa aula eu ainda não preparei essas imagens, né, esses ícones, então nós não temos aqui agora. Mas na próxima aula a gente vai ter esses recursos e vai ver como isso funciona. Estou mostrando para vocês, porque para que vocês estiverem assistindo a aula e querer fazer, tem um recurso, então vocês podem importar. Aí vocês vão escolher a pasta que estão essas imagens. Pode ser no formato GIF, JPG, JPEG, BMP, WFS, né, PNG. Tá? Então pode ser aí uma infinidade de formatos que vocês vão estar utilizando aqui. Pode até procurar na internet e já escolher, eu vou fazer, por exemplo, um cadastro de cliente. Então que imagem, né, que fica bonito ter um cadastro de cliente. Então você pode escolher essa imagem, verificar o tamanho dessa imagem. Obviamente não queiram pegar uma foto, né, muito grande para colocar dentro de um botão, que ela vai ser diminuída e vai ficar muito pequena, não vai ter aquela visibilidade que você quer dar. Mas pegue uma imagem de um tamanho já padronizado, tá? De um tamanho pequeno, onde vocês vão conseguir ter esse controle. Ok? Então, escolheu aqui, automaticamente a imagem vai aparecer aqui para você estar utilizando. Tá ok? Então, como a gente não tem nenhuma imagem agora, vamos continuar utilizando essas imagens aqui. Tá bom? E aí vocês também podem ter esse alinhamento, né, da barra. Ela pode estar na parte superior, pode estar na esquerda, pode estar na direita, pode estar na parte inferior, enfim, vocês podem posicionar essa imagem aonde vocês quiserem. E também terão o controle para estar habilitando e desabilitando botões, tornando eles visíveis ou invisíveis. Tudo vai depender da sua necessidade. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês um cadastro padrão, onde a gente vai estar utilizando uma toolstrip, né, uma barra de ferramentas, para criar as opções. Por exemplo, eu posso ter, digamos que eu faça um cadastro de estado. Tá? Então, cadastro de estado eu vou poder incluir um novo estado, eu vou poder alterar um estado já existente, eu vou poder excluir um estado, eu vou poder salvar, por exemplo, se eu estou incluindo um novo estado, eu estou alterando um novo estado, eu vou poder salvar. Tá? Fiz a alteração? Fiz. Tem um botãozinho para salvar. E vou poder estar fechando o formulário ou cancelando a operação. Por exemplo, cliquei para inserir um novo estado. Mas não quero agora, desisto. Cancela. Cliquei para fazer uma alteração no estado. Não quero alterar esse estado, não quero alterar o nome, o nome vai ficar assim mesmo. Cancela. Quero sair do cadastro. Tem um botãozinho para sair. Tá? Então vocês vão ter todas essas opções. E a gente vai estar fazendo via código toda a manipulação dos botões dessa barra. Por isso, tá, é importante ter um nome dos botões. Tá? O nome de cada opção.
eu não estou renomeando todas por questões de tempo, mas quando a gente for trabalhar, é fundamental, indispensável que vocês façam isso, ok? Então, para vocês terem uma ideia de como ficou, vamos executar aqui o projeto, tá? E aí a gente vai ter aqui, então, o nosso formulário, ó. Temos o nosso menu, temos os botões, né? Temos aqui o combo box, o text aqui que a gente pode estar digitando, tá? Temos a nossa barra de progressão aqui, o nome do usuário, temos mais o botão aqui, não vai funcionar por quê? Porque a gente não colocou nenhuma opção aqui do drop down e também do combo box. Tá? Aqui também não vai aparecer nada, por quê? Porque a gente também não colocou nenhuma opção, então ele só abre vazio. Então, opção sobre, consulta ao cadastro, né, como a gente viu. Então, pessoal, se eu fizer aqui, por exemplo, um cadastro de cliente, né, eu posso chamar ele tanto por aqui no menu, como por aqui no botão. Seria um acesso rápido. E um detalhe importante, tá, que a gente não mudou, mas a gente vai mudar lá agora. Notem que a hora que paramos o mouse, aparece ó, Tool Strip Button 1. Nós podemos mudar essa descrição. Tá? Então eu vou clicar aqui. Nós temos aqui ó, o texto. Eu vou pegar esse texto e vou trocar isso daqui para cadastro de clientes. A próxima vez que executar esse projeto e parar o mouse aqui em cima, ele já trouxe agora ó, cadastro de cliente. Então, a propriedade text aqui é uma forma de vocês estarem mostrando o que vai fazer em cada um desses botões. Então, além da imagem, né, que vai ser intuitiva, vocês também podem ter a opção de dar o tooltip test, que seria esse textinho de ajuda embaixo do botão. Ó, ele vai dando para todos os botões. Tá? Então, isso é muito útil. Ok? E aí depois a gente vai ver, se eu clicar, ele vai chamar, por exemplo, o cadastro de cliente. Se eu clicar aqui em nome do usuário, ele vai abrir a tela para um novo usuário fazer o login. Tá? Então, tudo isso são códigos que a gente vai estar implementando no decorrer aí das aulas. Ok? Beleza, pessoal? Muito obrigado por estarem presentes até aqui. Então, sobre as nossas opções de menu, essas são as principais. Tá? Tem uma outra aqui, ó, que é o Tool Strip Container. Na verdade, esse Tool Strip Container, só para fechar aqui, ele faz o seguinte. Tá? Você consegue, dentro dele, criar Tool Strip, ou seja, mais de uma barra de ferramentas. E a partir daí você vai estar utilizando isso. Tá? Não vamos estar trabalhando com ela. Tá? Vamos deixar isso para uma outra etapa. Ok? Então, isso é o que a gente vai estar utilizando aí no decorrer, né, das nossas atividades. Ok? Mais uma vez, obrigado por estarem até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.